Testemunho de um ex-satanista Cerquilha 4. Este testemunho é a quarta parte de uma série de 13 volumes. Para obter todos os benefícios, você deve ler as outras 12 partes em ordem numérica. Venho de uma família de líderes tradicionais de aldeia. Minha extensa família paterna estava procurando alguém que precisasse estar preparado em bruxaria para se tornar um chefe tradicional nos próximos dias. Saiba que eles primeiro preparam os chefes tradicionais para a bruxaria antes de entronizá-los. Isto significa simplesmente que todos os chefes tradicionais são magos. Quando alguém procurava alguém, o infortúnio se abateu sobre minha mãe. Minha mãe não era bruxa, ela não sabia nada sobre magia, mesmo até sua morte. 28 não sabia nada sobre isso. Mas o infortúnio os atingiu. O irmão descreve os processos de sua iniciação e chama nossa atenção para a maldade dos feiticeiros. Ele disse: os magos são especialistas em destruição. Eles sabem destruir, mas não sabem reparar o que destroem. Ele continua e conta um pouco sobre o mundo de Lúcifer. Ele disse: o mundo de Lúcifer é o que vocês chamam de segundo mundo, o mundo do pandemónio, isto é, o mundo da rebelião. Enquanto estive lá, fui colocado em um departamento chefiado por uma deusa chamada Mary Margot. E esta divisão é chamada de Mundo Armstrong ou Domínio Mariano. É a sede da magia católica no mundo de Satanás. O catolicismo tem duas sedes. No mundo humano, a sua sede está no Vaticano, um estado dentro do estado. Você tem a cidade do Vaticano no estado da Itália. Possui bandeira bicolor, amarela e branca. Estas duas cores significam orações e sacrifícios, e ali se encontra o Papa, o Vicarius Filii Dei, aquele que leva a marca da besta. Ainda hoje, quando você vê os fiéis católicos indo a algum lugar para se ajoelhar diante de uma estátua, essa é apenas a imagem do mundo, Armstrong. Eles são enganados ao dizer-lhes que Maria Margot é a bem-aventurada Virgem Maria, a mãe de Jesus. Você deve saber que Maria, que deu à luz o menino Jesus, já está morta, foi sepultada e aguarda o arrebatamento como todos os outros. E neste mundo fui conduzido à santeria. A santeria é o local onde você encontrará todos os santos cujos nomes são recitados nas litanias católicas. O irmão continua nos advertindo sobre as ideias que os demónios podem sugerir na mente do homem. Ele diz: se você não vive no temor de Deus, os demónios podem sugerir suas ideias para você e fazer você acreditar que essas ideias vêm de você. O diabo já colocou satélites no universo. Esses satélites místicos enviam imagens para radares místicos, e esses radares, por sua vez, enviam imagens para as telas XS. É a partir dessas telas que o diabo controla este mundo, não podendo estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas o Senhor Jesus, nosso Deus, não precisa de radares ou telas porque Ele é onipresente. E a Bíblia diz em Provérbios 15:3 os olhos do 29 o Senhor está em toda parte, zelando pelos maus e pelos bons. Então Jesus não precisa de dispositivos de radar. A partir destas telas o diabo controla este mundo. Ele conhece os verdadeiros cristãos, os cristãos hipócritas e até os pagãos. Se você é verdadeiramente cristão, sabe que até o diabo sabe. Quando ele olha através dessas telas, ele vê personagens. Então, quando estávamos do outro lado, o diabo nos pediu para coordenar muitos demónios e direcioná-los para as pessoas que tinham sinais, ou seja, para os verdadeiros cristãos, a fim de apagar esses sinais. Portanto, atraímos muitos demónios para os verdadeiros cristãos. Portanto, você deve saber que um verdadeiro cristão é aquele que luta muito e é muito combatido. Quando você estiver em oposição, saiba que o Senhor nunca te falhará, Ele sempre te livrará. O diabo trabalha com dois códigos. O primeiro código é o controle do mundo, que acabei de explicar. A segunda razão é o fato de que a Bíblia está sendo levada na direção errada. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. A Bíblia já foi levada na direção errada. E muitos daqueles que se autodenominam servos de Deus fazem a vontade de Satanás sem saber. O que significa levar a Bíblia na direção errada? É o Evangelho que temos hoje onde só falamos de bênçãos e negligenciamos o mais importante, a salvação. Você para de focar no pecado e passa a focar apenas nas bênçãos e outras coisas desnecessárias. Essa não é a vontade de Deus. Você deveria saber que uma bênção sem salvação é uma maldição. Jesus nos diz em Mateus 6:33 da manhã, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Se você vir uma igreja que não gosta de falar sobre salvação ou insiste no pecado, saiba que você está lidando com uma igreja que é sob a influência do diabo.
O irmão nos explica brevemente alguns dos nomes que os pais dão aos filhos. Explicou que nesta região se dá o nome de Mujinga às crianças que nascem em circunstâncias especiais, ou seja, com um cordão umbilical enrolado. Ele continua: Mujinga significa aquele que está amarrado. Se você olhar para as pessoas que têm nomes assim, especialmente quando a lua aparece. 30 Você verá que eles se comportam de maneira estranha. Isto não deve limitar-se ao nome Mujinga, existem muitos outros: Xanda, Ingalola, Tumba, Moadi, Mokalai, etc. Agora tente descobrir o significado do seu nome, pois o nome que você tem pode ser uma porta pela qual os demónios entram na sua vida. Eu queria chamar aqui a atenção dos pais. Tenha cuidado com os apelidos que você dá aos seus filhos. O diabo é mau, amado. Nunca pensei que um dia também seria cristão. Você sabe, eu fui a 23 igrejas para minha libertação. Os demónios que estavam dentro de mim atingiram tanto os intercessores quanto os pastores. E todos fugiram, e no final um deles me afugentou. Eu era bem conhecido em Licase e ninguém mais queria me vereador. Procurei minha família, contei a verdade e até lá fui expulso. Todos os amigos que eu tinha me abandonaram, fiquei sozinho e dormi no mercado. Sofri muito, minha libertação demorou um ano inteiro, fiquei sozinho, abandonado por todos, sozinho no sofrimento. E naquele momento o Senhor Jesus, o ajudante sempre presente nos necessitados, me visitou, e agora sou uma pessoa normal, um filho de Deus. Este é um grande milagre para mim. O irmão alerta as mães que têm o péssimo hábito de amarrar uma corda na cintura dos filhos, pois essas cordas podem ser uma porta de entrada para demónios entrarem na vida da criança. Ele disse: cuidado com todas essas cordas, tome cuidado. Ele faz uma digressão e nos fala sobre quem estuda medicina. Ele diz: eu existo aqui. A maioria daqueles que estudaram medicina são satanistas. Ele continua e nos conta sobre ele: eu tinha só 2 meses, mas já podia sair à noite. Eu tinha um berço pequeno no quarto dos meus pais. Meus pais estavam na cama e eu estava no meu berço. Mas à noite, quando eu tinha apenas 2 meses, saí de casa e fui ao encontro dos bruxos da nossa família na nascente do Congo. Sempre nos encontramos lá. Antes de sair, coloquei todos em sono profundo. Isso é o que os mágicos fazem. Antes de partirem, eles primeiro colocaram todos na casa em um sono profundo. 31 Eu ainda estava em Cancénia. Os magos de Cancénia tentaram todos os meios possíveis para que eu me juntasse ao grupo deles. Mas eu fui contra, eles decidiram me matar. Uma noite, enquanto dormia, vi o líder de todos os bruxos de Cancénia vir-me ameaçar e perguntar por que eu não queria me juntar ao grupo deles. Então os 4 guarda-costas que eu tinha me perguntaram: o que devemos fazer com esse homem? E eu respondi diretamente: mato. E de repente eu vi que apareceu um buraco na frente desse homem, um deles o empurrou, ele apalpei-o e o buraco fechou-se novamente e então acordei. Quando eu estava tomando banho de manhã para ir para a escola, vi um pai chegando. Assim que ele chegou na entrada da nossa casa, levantei o olhar e assim que nossos olhares se cruzaram, ele foi jogado no chão. Depois disso ele se levantou e foi para casa. Foi o último dia que o vi porque quando ele voltou para casa morreu no mesmo dia. Quando entrei no meu quarto naquela noite, olhei embaixo da minha cama, havia uma concha de caracol e dentro dela havia sangue. Era o sangue deste pai. A casca do caracol foi o que usei como avião para entrar na bruxaria e o sangue foi o que usei como combustível. Depois disso meu pai foi transferido. Saímos de Cancénia para nos estabelecermos em Licase. Quando chegámos a Licase, o meu pai, por influência amigável, saiu à procura de uma casa no bairro de Colomoni, uma casa com mais de 10 quartos. Colomoni está localizado próximo a outros 2 distritos, Canona e Cheti. Nestes 3 quadrantes, a bruxaria é uma religião. Posso dizer que quase 90% das pessoas que vivem lá estão envolvidas em coisas satânicas e cresci nesse ambiente. Como você me vê, conheço bruxaria como alguém que estudou bruxaria desde o jardim de infância até a universidade. Conheço bruxaria em todos os detalhes. Glória a Jesus pela libertação que Ele me concedeu. Quando eu estava lá, minha mãe e minhas irmãs limparam meu quarto com a concha que estava embaixo da cama, até embaixo da minha cama, mas não viram aquela concha. No entanto, a capa estava lá. Isso acontece na casa de muitas pessoas. Os feiticeiros já colocaram coisas na casa e através dessas coisas eles entram na casa. Você deve pedir a Deus que lhe revele a condição espiritual do seu lar. Cresci neste bairro e um dia fui chamado para o mundo dos bruxos. Eu vi 32 feiticeiros da minha família estavam lá e me disseram: existem feiticeiros poderosos no bairro onde você mora, você precisa de proteção.
Eles pegaram uma corda na qual enrolaram 5 garras de leão e amarraram para proteger os quadris. Isso não é proteção. Saiba que a proteção é Jesus. Jesus é o protetor por excelência. Explicarei brevemente a origem da bruxaria e suas diversas partes ou ramos. Entre os anjos de Deus havia um cuja função era transmitir luz. Portanto, Deus deu a este anjo o nome de Lúcifer de acordo com sua missão. Se dizem que o diabo se chama Lúcifer, então não foi ele quem se deu esse nome, mas Deus. Etimologicamente, Lúcifer é dividido em 2 palavras, lux e fero. Lux significa luz e fero significa urso. Lúcifer significa anjo portador de luz, em grego, anjo de luz. Mas o que houve? Apesar de todos os privilégios que teve, ele ficou orgulhoso. Ele queria ocupar o lugar de seu Criador. Para conseguir isso, ele primeiro corrompeu o terceiro anjo de Deus. Ele declarou guerra a Deus e aos anjos que permaneceram fiéis a ele. Como Lúcifer, que estava à frente desta rebelião, era orgulhoso e Deus não trabalha com os orgulhosos, o seu lugar não foi encontrado no céu. Nosso Deus não trabalha com os orgulhosos. Está escrito em Tiago 4:6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E Tiago 4:10 da manhã continua dizendo, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, porque Lúcifer era orgulhoso, ele teve que ser expulso, e foi expulso. Há pessoas que acreditam que o diabo permanece na terra ou no subsolo. Não, nem mesmo na sala do submarino. Ele vem a esta terra, mas permanece no ar. Somente no dia em que o Senhor Jesus vier ele expulsará o diabo, pois a Bíblia diz que todos os poderes do ar serão abalados. Este lugar no ar onde Lúcifer está é chamado de mundo do Tártaro, o segundo céu. Se você ficar do lado de fora e olhar para cima, verá o céu, esse é o primeiro céu. Depois vem o segundo. Lúcifer fica lá com seus demónios, os anjos rebeldes. Depois disso vem o terceiro céu, o céu de Deus. Mesmo quando você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele escreveu, conheço um 33 homem em Cristo, que foi arrebatado ao terceiro céu há 14 anos. 2 Coríntios 12:2. E neste lugar Lúcifer e seus anjos formaram um exército chamado de mistérios do ar. Isto é o que você lê em Efésios 2:1-2, mas quanto a vocês, estavam mortos nas transgressões e nos pecados em que viviam, quando seguiam os caminhos deste mundo e do governante do reino do ar, o espírito que agora atua naqueles que desobedecem. Lúcifer é chamado de príncipe das potestades do ar. E a partir daí a Bíblia diz, ai da terra e do mar, porque Lúcifer está entre as pessoas e Deus, ele está no meio. Ele sabe que lhe resta pouco tempo e está tentando distrair os filhos de Deus para que não façam mais a vontade de Deus e que também eles, como ele, pereçam. Neste local ele criou uma barreira chamada força cósmica. Esta barreira visa bloquear todas as orações ineficientes. O que é uma oração ineficaz? É uma oração feita por uma pessoa que vive em pecado. Isaías 59:1-2 nos diz, certamente o braço do Senhor não está encurtado. Exceto que seu ouvido seria muito cego para ouvir. Mas os seus pecados separaram você do seu Deus, seus pecados esconderam de você o rosto dele, para que ele não ouça. E através desta barreira o diabo pode até bloquear um anjo de Deus. Lembre-se da oração de 21 dias que Daniel fez. Vamos ler Daniel 10:12-13. Então ele continuou, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu obter entendimento e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu respondi a elas. 13 Mas o príncipe do reino persa resistiu-me 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar porque eu estava detido ali com o rei da Pérsia. Deus enviou Miguel porque Daniel vivia no temor de Deus. Você também pode orar, mas se não viver em santidade, você orará, mas sua oração nunca será respondida. O diabo bloqueará a sua oração. A Bíblia diz em Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas vemos muitas pessoas que estão em Cristo e ainda vivem sob condenação. O Senhor permitiu que este testemunho fosse dado para que 34 condenações que continuam a pesar em sua vida caem em nome de Jesus. Ali o diabo formou seu governo. O governo de Lúcifer opera em 3 níveis. O primeiro nível é a divindade de Lúcifer, o segundo nível é a realeza de Lúcifer e o terceiro nível é o serviço de Lúcifer e dos demónios. O que o diabo está fazendo em seu governo? Ele já colocou uma tríade lá, e nesta tríade há 3 demónios. O primeiro tem a missão de destruir a capacidade divina inerente ao homem.
Este demónio se chama Calibosse, ou seja, Apolion. Depois disso, existe um demónio que é responsável pela comunicação astral, ou seja, causar a morte e vincular as almas para conduzi-las ao mundo astral. Chama-se Belial ou Níquel. Depois vem a terceira, que tem aparência feminina, a Rainha dos Céus. Tecnologia e ciência da computação. Através desses demónios, Lúcifer controla o mundo da tecnologia e da ciência da computação. Esses demónios controlam o cérebro do computador subterrâneo. São os demónios que trazem rápido progresso à tecnologia. Telefone. Estou fazendo uma digressão aqui. Enquanto Lúcifer concebia o Projeto 2000, ele disse-nos que os cristãos estavam fora do seu controlo e que ele não conseguia ler as suas mentes. Para conhecer os planos dos cristãos e ler suas mentes, inventaram o telefone e o celular. Eu sei que quase todo mundo tem um telefone. Me ouça com atenção. Cada vez que você faz uma ligação, ela primeiro passa pelo mundo das trevas antes de chegar à pessoa para quem você está ligando. O mundo das trevas ouve seus chamados antes daqueles para quem você liga. O telefone funciona com o sinal da besta que é 666. Tomemos o exemplo do nosso país, temos muitas redes telefónicas, mas existem duas redes principais, a rede Vodacom e a rede Zain. Essas duas redes usam o mesmo satélite. Se você usar o atendimento ao cliente e fizer o total, você receberá 666. Vodacom tem 111 e Zain tem 555. A internet. Todo o endereço da internet começa com www. Os três significam 666. O diabo é muito esperto. A Bíblia o chama de maligno. Se pegarmos a letra W, é uma letra do alfabeto francês. O alfabeto francês tem 26 letras e W é o 23. Então, se você 35 tem W, representa o número 23. Então, se você pegar o número 23, é um número de 2 dígitos. Você tem 2 e 3. Se multiplicar 2 por 3, obtém 6. E se você tem 3 Ws, quantos você tem? O diabo é esperto. A divindade de Lúcifer. Vamos ler Gálatas 5 e 22 da manhã. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade. Se você ler esta passagem de Gálatas, encontrará os 9 frutos do Espírito Santo. Se você pegar o número de anjos que caíram com Lúcifer, você soma os números e obtém 9. Ou seja, se você pegar 144.000, se você fizer 1 mais 4 mais 4 mais 0 mais 0 mais 0, isso dá 9. O diabo já criou os 9 frutos do espírito diabólico, e na Igreja Católica ele é chamado de 9 ordens de anjos. Em sua divindade, o diabo afirma ser um Deus superior aos anjos que caíram com ele. Se você ler o Salmo 75:7, a Bíblia diz, porque a exaltação não vem nem do leste, nem do oeste, nem do sul. Mas Deus é o juiz. Isso significa que a exaltação vem somente do Senhor. É uma revelação de Deus, porquê? Porque no leste Lúcifer já colocou um demónio chamado Bamon, no oeste existe um demónio chamado Amamon. Então, se você olhar para as 4 direções, há norte, sul, leste e oeste. O norte é o Septentrion, o sul é o Midi, o leste é o Oriente e o oeste é o Ocidente. Nos 4 cantos do mundo, Lúcifer colocou 4 demónios cuja tarefa é fortalecer o poder do mal no mundo. E esses 4 demónios entram na vida de uma pessoa de 2 maneiras. O primeiro é o sinal da cruz. É uma armadilha de Satanás. Tem muita gente que já fez esse sinal. Na sua ignorância, as pessoas não entendem onde está a armadilha. Eles pensam que estão fazendo isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E porque fazem isso rapidamente, não percebem o truque. Mas se você fizer isso devagar, verá a armadilha do diabo. Então você entende que na realidade você faz o Pai, o Filho, o Santo, e o Espírito separa. Isso significa Malgua, Egime, o Grande, Bamon, Amamon. É o que se chama de oração da convocação dos reis. Todos os sacerdotes sabem disso. 36 o segundo. São as cinzas que são colocadas na testa das pessoas na quarta-feira de cinzas. O que acontece? Os acólitos vêm com as cinzas que saem dos galhos queimados da mesma época. É misturado com azeite. E você verá o sacerdote fazer este sinal quando ele vier. Ao fazê-lo, do lado esquerdo da sacristia está uma pedra branca chamada Petras. De lá vêm demónios que invadem com outra cinza especial. É uma cinza retirada de cemitérios após a queima de ossos humanos.
Eles pegam as cinzas que os acólitos trouxeram consigo e deixam para trás as cinzas resultantes da calcinação de ossos humanos do mundo dos cemitérios. E então o padre fica na frente e as pessoas fazem fila, ele começa a fazer esse sinal da cruz em seus rostos e diz: vocês são pó e ao pó voltarão. O que o padre diz? Ele diz: você está morto em nossa magia e se torna um escravo da morte. Se você olhar de perto, a cruz que colocam na frente é uma cruz com 4 cantos. Porém, nesses cantos estão Malgua, Egime, o grande Bamon e Amamon. Esses espíritos invadem a pessoa. Sabemos que o homem está dividido em 3 partes. Existe o corpo, que é a casca, a mente, que move o corpo, e a alma, que é o centro da vontade e da decisão. E lá a alma é capturada e levada para o Presidium, que é a prisão de Mary Margot. É por isso que um católico fiel, mesmo que você lhe diga a verdade, irá ouvi-lo, mas no final ele lhe dirá: Maria e eu, só a morte nos separará. Como não conseguem controlar sua vontade, ficam enfeitiçados. É por isso que temos que orar por eles. Ministério de Lúcifer e os demónios. Quando falamos do ministério de Lúcifer e dos demónios, vemos os demónios trabalhando de segunda a domingo. A semana tem 7 dias, mas só há 6 ministros. O próprio Lúcifer um dia trabalha como sacerdote. Lúcifer trabalha na segunda-feira. Apenas tenta observar a segunda-feira. Você verá que há um certo tédio. Tem gente que fala até em segundas chatas. Neste dia, o próprio Lúcifer atua como pastor. Na terça é Anabroth, na 37 quarta-feira é Staroth, quinta-feira Acã, sexta-feira Beck, sábado Naban. Naban trabalha com Sankai, o demónio da música, e no domingo é Aquiel, o demónio da pobreza. É aquele que impede as pessoas de fazerem sacrifícios a Deus para mantê-las na pobreza.